Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um podcast do New Wave Catholic. E é com muita alegria que eu, Mariana, Miriam Deluomo, que é ao meu lado, recebemos duas pessoas. Uma já está aqui, já veio, já é de casa, né? Carla Rocha, uma alegria muito grande te receber novamente aqui, Carla. Muito obrigada pela tua disponibilidade, mais uma vez, de a gente poder conversar sobre um tema que é muito especial e muito importante também para nós católicos, vocês já vão saber. E também temos aqui o Ricardo Maria Louro. Obrigada, Ricardo, pela sua disponibilidade. O Ricardo é escritor, né? Já tem vários livros publicados e vamos falar um pouquinho sobre isso também, né, Ricardo? Obrigado por este convite e por estar aqui nesta mesa convosco e com esta querida amiga com quem tenho partilhado ultimamente, sobretudo através desta última obra que escreveu, do seu pensamento. Muito obrigada aos dois por estarem aqui. Então, pessoal, o que a gente vai falar hoje é um tema maravilhoso, um tema que é muito, assim, não muito discutido, eu acho que muita gente às vezes não fala sobre isso, né? Que são as criaturas divinas, que são os anjos. Quem são eles? Para que eles servem? Por que Deus criou os anjos? Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse tema e vamos entender um pouquinho mais. O Ricardo tem um livro também que fala sobre anjos. A Carla, amanhã tem a inauguração. Vocês vão estar vendo o podcast, na verdade é hoje. Na verdade é hoje, aqui, ó. Hoje tem um livro, vai estar um lançamento do livro da Carla, que é um livro do Anjo de Portugal, um livro que tá lindíssimo, já tenho aqui em minhas mãos. Eu também ganhei. E o Ricardo vai estar junto com a Carla, hoje, no dia 10 de junho. Aonde, Carla, que o pessoal saber? Na Praça Amarela da Feira do Livro de Lisboa. Quem entra na feira do lado do Marquês de Pombal é, do lado esquerdo, a segunda praça, o segundo espaço de apresentações de livros. Que horas? Às 15 horas. Às 15 horas, ou seja, dá tempo de vocês irem ainda, porque esse podcast está de manhãzinha ainda, para todos assistirem. Então, vamos começar a aprofundar um pouquinho desse tema. Quem vai falar primeiro? Isso fica à vontade, vocês dois aí. Deixa-me só dizer uma coisa primeiro, que não está no alinhamento, não está nas perguntas, mas exatamente por teres dito que é uma coisa que raramente se fala. Pronto, eu acho que até já disse que há uma altura, eu sou defensora de que nós deveríamos ser uma monarquia, por isso o que vou dizer que não é muito a favor do Sr. Presidente da República atual não me faz confusão e não tenho... Já vem polêmicas, olha, o podcast já começa com polêmica. Carla sempre traz polêmicas. Porquê é que eu escrevi este livro? Exatamente porque 10 de junho é dia de Portugal, de Camões, das comunidades portuguesas e do Anjo de Portugal. Sim. E ainda hoje, ou digamos ontem, vai dar ao mesmo, o Sr. Presidente da República nos Açores, no seu discurso de comemoração do 10 de junho, de início das comemorações, disse: hoje, dia de Portugal, de Camões e das comunidades. E nada, de anjo. E é exatamente por isso que este livro é infantil, não é só para crianças lerem, os crescidos também vão aprender alguma coisa, exatamente para que se passe a dizer dia de Portugal, de Camões, das comunidades e do Anjo de Portugal. Muito bem colocado, Carla. Acho que é assim, para se começar, muito importante mesmo Exatamente. Porque não podemos estar à espera que as outras pessoas digam do Anjo de Portugal quando o próprio presidente do país não o diz. Sim, e é importante a gente marcar a data, né? Marcar fazendo parte da nossa história, da nossa tradição. Não é isso? E assim, você estava falando que a gente não... que não quase não se fala. Mas assim, quando a gente é criança, a gente ouve muito, né? Vamos rezar antes de dormir, pedindo a proteção do nosso anjo. Exato, mas o problema de não se falar é que os anjos não têm rosto. Quer dizer, não... Fala-se de Santa Sofia, de Santa Helena, de Santa Bárbara. Estamos a falar de pessoas que existiram. Cristo, Maria... Os anjos são energias. Não tem ainda... Como nós estamos no corpo físico, temos tendência a materializar tudo. É impossível imaginar os anjos como uma energia que não tenha uma forma. Então nós temos aquela imagem das asas, conforme o patamar que eles ocupem. Que nós depois já vamos ver daqui a pouco quando você achar melhor. Mas assim, só uma coisa, Ricardo, só te interromper um negócio. É engraçado, eu tenho uma história pequenininha, não vou falar muito não. De quando eu era pequenininha, não tinha jeito. Eu deitava na cama,
eu ficava na ponta da cama porque eu tinha lugar pro meu anjo. Eu sentia. Mas Eu falava, a sua mãe, a sua avó devem lhe ter ensinado o que a minha mãe me ensinou. não. Anjos da Mas minha isso era do guarda, teu, minha da tua doce cabeça, do companhia. nada? era da minha cabeça. Guarda a minha alma de noite e de dia. Não, mas eu não, mas a minha mãe Mas quem às te crianças. apresentou a figura do anjo? Ah, sim, minha avó, minha avó, você teve uma apresentação. assim, mas Claro. eu para mim ele dormia ali e eu sentia a presença e eu pegava e falava assim, não, eu não O anjo posso. não Você teve alguém que a incentivou a idealizar a proteção de um ser que está responsável por si. Celestial, Há muitas famílias onde as crianças nascem, onde isso não se passa. O senhor Presidente provavelmente não teve quem lhe ensinasse isso. Uhum. A ideia do anjo da guarda, a avó e a mãe não lhe ensinaram. Mas ele tem um Coitado. anjo. O que claro, Ele ainda não percebeu, mas a conexão do indivíduo ao anjo é que leva timing, não é? Ricardo, então vamos lá, que a gente já aqui, esse podcast vai ser super fácil com esse pessoal, a gente sai falando, é tão bom. Mas vamos lá. Então, o que são os anjos, Ricardo? Por acaso eu escrevi aqui para não me esquecer, a palavra anjo vem do termo grego angelos, que significa mensageiro. Anjo é igual a mensageiro. E se formos ver a presença dos anjos na história, e a nossa querida Carla mostra isso diretamente e muitas vezes indiretamente naquilo que escreve aqui, eles antecedem um acontecimento. Em Fátima, veio preparar os pastorinhos para a aparição da Virgem. exato. Na Bíblia, o anjo Gabriel. Outra coisa, chegar lá. 3 grandes momentos que é importante já para lhe responder a isto. O anjo é o mensageiro. De quem? De Deus. Deus não está lá no espaço dele e tem uma grupeta, diríamos assim, que destina a cumprir aquilo que ele define. Então agora tu vais a Portugal, há um tipo lá que se chama Afonso Henriques, está lá. Amanhã ele vai travar uma batalha, que é a Batalha de Ourique. Tu agora vais aparecer. Aliás, esta aparição até foi de outra forma. Apareceu-lhe Cristo em sonhos, rodeado de uma hierarquia de arcanjos e de anjos, para lhe dizer: tu vais ganhar a batalha e vais fundar uma pátria que vai espalhar uma palavra que é a minha palavra espiritual. É assim que nasce Portugal. E Afonso Henriques sonhou com isto, acreditou, e no dia seguinte, verdade ou não, ele venceu a batalha. Com muitas dificuldades, mas venceu a batalha. Dom Manuel II, Dom Manuel I, peço desculpa, Dom Manuel II foi o último rei de Portugal, Dom Manuel I envia uma embaixada ao Papa Leão X a Roma com um elefante. Nunca ninguém tinha visto um elefante. E solicitou ao Papa a invocação do anjo de Portugal. Eu quero que em Portugal se preste culto ao anjo. Claro que tinha que ser o Papa a assinar. E assim foi. E em Fátima, o anjo surgiu para preparar Jacinta, Francisco e Lúcia para a aparição da Virgem. Portanto, são os 3 grandes momentos. Não sei se me estou a esquecer de algum, minha querida, porque... Não. ou se quer acrescentar alguma coisa a isto foi um resumo muito breve. São os 3 momentos mais importantes da ligação desta terra aos anjos. E o anjo de Portugal é o anjo de Fátima, é o anjo, ou os anjos que surgiram no sonho de Afonso Henriques. Se o anjo apareceu a preparar os pastorinhos para a vinda da Virgem, Gabriel também foi mandado à Virgem Maria para a preparar para a vinda de Cristo. Portanto, o anjo de Portugal, o anjo de Fátima, é o anjo Gabriel também. Portanto, há aqui depois o anjo de Portugal é uma espécie quase de tão nosso, não é? Por isso é o anjo de Portugal. É um resumo. Eu agora vou lançar polémica. Ai, meu Deus. Porque, Vamos, Carla. porque aqui entramos em discórdia. Não é em discórdia. Eu tenho outra opinião. Muito bem. Eu tenho uma opinião de que acho que não será muito correto identificarmos o anjo de Fátima como Gabriel. Porquê? Porque senão também tínhamos que o identificar como São Miguel. Porque ele veio na véspera de uma batalha. Mas o São Miguel, eu percebo o que me está a dizer. Eu também não estou a dizer que o anjo de Fátima é o São Gabriel. Eu sim, estou a comparar que a história é cíclica.
o Dom Manuel I envia uma embaixada a Roma com um elefante para tornar o Papa doido com a ideia de ver um elefante pela primeira vez, o rei Dom João V envia uma embaixada de 3 coches para conseguir ganhar a Rainha Santa Isabel para Portugal. A história é cíclica. Exato. O que eu quero dizer é que o anjo de Portugal, em Fátima, tem o seu quê de Gabriel, de Miguel e de Rafael. Exatamente. Ele protege os pastorinhos, ele diz-lhe que eles têm que rezar para que o mal desapareça do mundo e prepara-os para a vinda da mãe. Portanto, o anjo de Fátima é os 3 arcanjos. Pronto. Então já No fundo, já estamos e obrigado, não, mas obrigado por ter dito isso, porque senão eu não teria dito isto agora. Tem toda a razão. Mas então já estamos melhor um bocadinho, porque assim, já estamos a avançar para Fátima, mas e depois vamos atrás. Porque a Lúcia só nos diz que ele diz eu Que é o sou anjo de o Portugal. anjo custódio de Portugal. Sim. Se ele tivesse dito que era outro nome qualquer, ela Teria teria dito, dito de certeza, não é? é. Mas eu acho que a grande importância deste anjo que vem acompanhando o nosso país desde a sua fundação é exatamente isso, é nós acreditarmos. Acho que não há mais país nenhum no mundo que tenha a certeza de que tem um anjo que protege o país. E nós temos essa certeza, e essa certeza que nos é trazida por 3 crianças, que ele disse, eu sou o anjo custódio de Portugal. Depois, numa das outras vezes, diz, eu sou o anjo da paz. E esta dupla apresentação de termos um anjo custódio de Portugal, um anjo que toma conta de nós, e ainda por cima é o da paz. Oh, meus amigos, desculpem lá, mas nós É fortíssimo. Mas só para remato já aqui. Sim. Mas concordo com o que está a dizer, percebo isso e obrigado por ter levantado a questão para que eu realmente eu não quis criar mais, ampliar mais aquilo que estava a dizer para não tentar confundir, mas realmente é importante esclarecer as pessoas. É importante o que está a dizer, mas o anjo de Portugal cultuado não existia em lado nenhum. É uma invenção do rei Dom Manuel I. Exato. Que Portugal e a sua história e os cronistas falam sempre da presença dos anjos. Nos sonhos dos reis, na fundação, no caminho, na proteção. Ok. Então o rei Dom Manuel era um anjo com o nome de Portugal. Olha, de fato, na conversa, a gente percebe que Portugal é um país muito especial. Começa muito por aí, Carla. abençoado, Isso você né? tem. E graças total... a Deus que o Brasil depois ficou ligado a Portugal. É isso, nós Era o somos mesmo muito. reino. O rei com era o certeza. mesmo. Portugal e Brasil são um só. Olha, tem um padre chamado Padre Ricardo. Paulo Ricardo. Padre Paulo Ricardo, bom que é rapaz. muito conhecido, né, no Brasil. Maravilhoso. Vai, Padre muita Paulo. E Padre Paulo Ricardo, ele quando esteve aqui em Portugal, ele falou uma coisa muito bonita, que ele falou assim, nós brasileiros temos que agradecer Portugal por ter trazido a palavra, por ter A fé. trazido a fé a nós, né, ao Brasil. Então, assim, e hoje, aqui Portugal, cheia de brasileiros, está na hora também da gente aqui reacender essa fé, né, e trazer a fé cada vez mais viva. Então, assim, é isso. Portugal e Brasil estão sempre unidos, e principalmente na fé. Afonso Henriques acreditou de tal ordem naquele sonho que teve, para dizer também que este livro, O Anjo de Portugal, vai ser lançado hoje, me fez uma síntese a mim. O anjo arranjou maneira de me fazer chegar a si. E ao lê-lo e ao ter que me debruçar sobre ele, eu próprio fiz uma síntese e um raciocínio que ainda não tinha feito. E muito obrigado por isso, Carla, e julgo que todas as outras pessoas vão fazer. É isso, Afonso Henriques acreditou de tal ordem que ia ganhar a batalha, ia fundar uma pátria que era a Lusitânia, a terra da luz, Portugal, o porto do Graal, um centro emanador de luz, que ia espalhar a palavra de Cristo. E o que é que aconteceu com as caravelas durante as descobertas? A cruz nas velas, Sim. um padre na proa e vamos catequizar o mundo. É isso. Exato. É isso. E fez.
É só pena fez. que agora Portugal se tenha esquecido do seu mito e do seu destino. Mas isto é à Mas parte, é para não, outro mas podcast. o anjo... Mas são ciclos, né? São- Como é. você falou, são ciclos que daqui a pouco... E olha, puxando a sardinha pro lado do Brasil, eu também acho que o Brasil tem um anjo, tá? A gente também tem um anjo do Brasil. tem que ter, O anjo, porque do, senão... o anjo do Brasil é o anjo de Portugal. Quando Dom Manuel conseguiu São isto... coisas muito misteriosas que eu acho que Claro. nós que somos seres humanos tão pequenininhos, né? A gente não consegue compreender tudo. Eu acho que isso daí é uma coisa também que a gente tem que ter a humildade de entender e que a gente só vai entender um dia, se Deus quiser, ir pro céu, né? Vamos fazer por isso. Mas a tradição, né, e a história já fala, já explica muita coisa, né, Ricardo? Já... São seres puramente espirituais, foi isto que eu coloquei aqui, porque encontrei isto num documento que tinha lá em casa. São seres puramente espirituais, criados por Deus, dotados de inteligência e de vontade, imortais, invisíveis aos olhos do mundo, quando nós não temos olhos para os ver. Porque às vezes vimos, embora possam manifestar-se de forma visível. É isso. Como foram para as crianças, né, de Fátima. Como Não, foram para as vários. crianças, São como José, foram- alertado em muitos Exatamente, sonhos, como né? foram para Maria, não é? Sim. Porque se não fosse o anjo ter ido falar com ela, nós hoje não tínhamos... Carla, e não se esqueça que apareceu em sonhos a José para lhe dizer: tu tens Sim, cuidado, vai pro porque a Egito. tipa Exatamente. está certa. Olha, tu tens que proteger isto. É uma forma deles É. se comunicarem, né? Exatamente. E assim, nós somos criaturas de Deus. Os anjos são criaturas de Deus. Qual é a diferença, assim, entre os anjos e os humanos? Isso é a resposta para a Muitas. Carla. Mas, Carla, por Essa é a favor, resposta para a então. Carla. Vocês vão se dividindo nos temas que É vocês... ótimo. É assim, eu acho que é exatamente este lado de mais luz que os anjos têm, é este lado de só serem vistos quando realmente fazem muita falta e quando vão mudar o mundo. Nós humanos, e eu gosto de acreditar nisto, a nossa mente não está ainda descoberta no seu máximo. Supostamente, os cientistas dizem que nós só usamos 10% daquilo que a nossa mente consegue fazer. E os anjos, eu entendo que não, que exatamente por estarem muito mais próximos de Deus, esta dimensão e esta inteligência é muito maior do que a nossa, por isso, quando é preciso mudar algo no mundo, quando é preciso mudar o rumo de alguma coisa, aí os anjos aparecem. É exatamente esta, no meu entender, esta diferença entre nós humanos e entre os anjos. Somos todos criados por Deus, sim, mas eles estão num patamar Bem bocadinho assim. As acima. nossas queridas são as entrevistadoras deste podcast. Mas eu não consigo não fazer-lhe uma pergunta. Por favor. O que é que tem a dizer-me sobre Lúcifer? Íamos chegar lá. O anjo da luz. Nós íamos chegar lá. Pois Ai, não. Foi perfeita a sua pergunta, porque faz não todo tem sentido ordem, aqui. Querer mais daqui a pouco. Voltamos a Podemos essa. falar. Esse senhor eu passei carinhosamente o tratar por pantufa, desde que conheci um sacerdote em Fátima. E já agora, diga-se de passagem, um sacerdote que fez com que eu tivesse ido uma altura conversar com ele e lhe tivesse perguntado se Ele com o achava... sacerdote. Sim. E se achava que eu devia ir para a religiosa, e ele disse-me: filha, queres que te arranje um namorado? E arranjou. Mas você é muito religiosa. Né? Casei Nesta 7 forma de meses escrever. depois e estamos casados quase há 20 anos. Mas E bem. isto para dizer o quê? Que este senhor padre tinha Um dom. tom assim, um bocadinho acima, estava no patamar entre nós e os anjos. Sim. E ele carinhosamente tratava-o por pantufa e eu trato essa personagem também por pantufa. E quem é? É exatamente alguém que nós ainda hoje em dia vemos gente assim, pessoas que têm a total confiança do chefe, não é? E que de repente querem, apesar Ser o de não chefe. terem condições para isso, Mas exatamente o mais grave ser o que chefe. isso, minha querida, é que ele nunca se arrependeu. Exatamente. Podia ter voltado à casa do pai. Nunca. Até a esta parte. Não quer dizer que não volte. Quando o Ricardo comentou de Lúcifer, né, que foi aí, a gente pode falar, né, que foi o primeiro anjo que se rebelou contra Deus, né, a gente poderia, porque eu ia fazer essa pergunta, os anjos têm vontade própria É um dos seus atributos.
Porque se são responsabilizados por uma mensagem, eles depois Exato. têm que agir sem a presença de Deus, têm que agir de acordo com o que o mensageiro, com o que quem o enviou lhe pediu e com confiança total. Ou É seja, aí que também, entra o Lucifer. ou seja, também é dado aos anjos o livre-arbítrio. Os Não. anjos também têm o Espera lá. livre-arbítrio. Não, mas é Espera lá, não, diferente. não. Tô Ó colocando aqui pra Gabriel, gente vai lá discutir. dizer à Virgem Maria que ela vai ser a mãe de Jesus. Ah, tá bem, patrão. Chega lá abaixo e deixa-me lá pensar se vou dizer ou não. Não. Mas Lúcifer foi mais ou menos assim que aconteceu com ele. Exatamente. Foi o único. Sim, Porque era um Porque anjo. ele queria, Rebelde. queria fazer o que E queria. era inteligente e dizem as descrições que era bonito. o único anjo não, ele foi mais o primeiro, porque depois vieram os anjos que começaram a seguir a ele, né? Os anjos decaídos. Acho e... que ele depois vai sacando assim umas almas que se vão Se adjudicando a juntando. ele, mas digo eu, não sei se é essa a ideia, mas aqui neste mundo, depois há quem decida o lado. Sim, sim. Mas aqui, o meu questionamento é porque realmente eu não sei, queria mesmo entender essa questão. Os anjos têm essa questão do livre-arbítrio, ou não? Eu nunca ouvi falar noutros nomes de Ou anjos tô- que se tenham revelado, mas não sei o que é que a Carla diz. Mas é assim, da mesma maneira que o Pantufa tenta que nós tenta virar-nos a nós contra Deus, contra contra Deus, não é? os irmãos. Quantas vezes Ele não, também. não me custa a crer que o faça com outros alguns, anjos. com outros anjos, que lhes digam, olha, anda a trabalhar comigo, que eu trabalho melhor. Uma das coisas que eu entendi, e isto eu entendi, não sei se será assim, se não, uma vez que estamos a falar no Lucifer, Lucifer rebela-se contra Deus e Deus envia São Miguel. Miguel quer dizer quem como Deus. Sim. Não é como, não é igual a, é como. Uhum. É o enviado de Deus para liderar o exército que vai tentar resolver este problema em batalha no céu. Não foi na terra. Isto foi aquilo que esta senhora, Maria Flávia de Monsaraz, me ensinou sempre e achei isto brilhante. Lucifer rebela-se contra Deus. Deus tenta resolver isto com um exército liderado por São Miguel, a espada e a balança, e Deus vence a batalha no céu contra o demónio e é precipitado no inferno e não pode sair de lá. É São Miguel que resolve este problema. Sim. No entanto, a batalha está vencida no céu, mas não está na terra. Exatamente. Por isso é que nós vivemos entre o bem e o mal. E essa batalha tem que ser vencida por cada um de nós. E depois, por graça, temos cada um anjo para tentar ajudar a resolver É o isso, por problema. isso que a gente tem Só que que dar. muitas vezes não ouvimos o anjo. E depois ainda temos o chefe dos nossos todos, que é o do país, não é? E aí, então, vamos entrar lá na hierarquia dos anjos. A gente falou aqui da base, de quem são, o que se rebelou. Diga qualquer coisa sobre né? isso, que eu também. Eu também, Eu também tomei nota. Então vá, Pronto. fala. Ora, Eu vou então, acompanhando aqui também e se achar que posso. Porque assim, nossos queridos telespectadores, né? Nós temos. Os anjos são criaturas de Deus, mas Deus é incrivelmente magnífico e que ele tem aí uma forma, uma hierarquia desses anjos se organizarem para atingirem a sua missão. É como se ele fizesse as leis e depois enviasse uma grupeta de gente que ele criou para fazer cumpri-las cá para baixo. Isso. Pronto, Para ser de uma forma organizada. Esta ideia, de uma forma Então, organizada. vamos lá. funcionários. Isso. Pronto. São os funcionários que se organizam em 9 grupos. Uhum. E eu vou confessar, eu confesso-me muito, tanto aqui Ai, acho quando ótimo. vem cá como no podcast que faço, que gosto muito de que sejam 9, porque todos sabemos que o 9 é o número 100 de Nossa Senhora, por isso gosto que haja aqui esta ligação. 3 hierarquias, 3 grupos em cada um. A primeira hierarquia, os serafins, os querubins e os tronos. Claro. A segunda, as dominações, as virtudes e os potestades. E a terceira, os principados, os arcanjos e os anjos. Mas sabe que Muito isto bem. está no livro que determina a estrutura da igreja. Exatamente. Então, vamos lá. Isto é. Então vamos lá. É isso. Os serafins. Primeira hierarquia. O primeiro dos 3. Ora, exatamente, o amor ardente a Deus. Acho que no fundo acaba por ser uma coisa que nós queremos todos um dia ser, não é?
E mais uma vez a puxar a brasa para a minha sardinha, para os meus meninos de Fátima, eu tenho quase a certeza que o nosso Francisco Marto está de certeza neste coro dos serafins. O amor a Deus deste menino está lá de certeza. Depois os querubins, com a plenitude do conhecimento divino, e os tronos, a manifestação da justiça e da autoridade de Deus. E aqui acho que é exatamente nos tronos que nós vamos ao que estávamos a falar há pouco, se algum deles terá ou não livre arbítrio para isto. E acho que é exatamente aqui, nas manifestações da justiça e da autoridade de Deus. Eles sabem que Deus quer as coisas daquela forma, mas eles é que têm que escolher a forma correta para fazer valer aquela. Portanto, Carla, aquela é só para acrescentar uma coisa. Nem acrescentar, é tentarmos que depois as pessoas do outro lado também percebam, não é que não percebam o que a Carla está a dizer. Imaginem uma pirâmide e a Carla está na base da pirâmide. Primeira linha por baixo, serafins. Acima, querubins, tronos. Continua. Pronto. E agora vamos subindo até ao topo dessa triangulação, dessa hierarquia. Portanto, vamos de baixo para cima. Não é que uns não tenham... uns são mais importantes. Todos têm a sua importância. Sim. Porque senão o trabalho do topo depois não se concretiza. Sim, porque agora... É como uma empresa, como você estava falando. O chefe é importante, mas a pessoa que está ali também, o trabalhador, né, ali embaixo, é importantíssimo, senão também não tem. Qual é a única chatice? É que São Miguel, São Gabriel e São Rafael não vão perder num copo de louro, porque como são eternos, não morrem, os querubins não podem subir. Quer dizer, aquilo vai ser estático. Ninguém sobe na carreira. Essa empresa não tem essa. Foi destinado assim. Da mesma forma que Deus, quando criou a vida e a morte, destinou. Agora não há alteração. Sim. A morte do corpo. Ô, Ricardo, Carla, essas coisas, elas vieram ao nosso conhecimento através de quê e como? Como é que a gente tem esse conhecimento? A evolução da história e a evolução da Igreja. Estamos a falar de Roma. Estamos a falar da Igreja Católica, cristã, que com o passar do tempo, os pensadores que vão surgindo... Padre António Vieira é um homem excepcional. Sei lá, podemos falar de São Paulo, de São Pedro, de São João, os 4 evangelistas, e vamos andando para trás até à origem da Igreja, os primeiros cristãos. E dos primeiros cristãos até agora, há um nascer de gente, sacerdotes, discípulos, que são pensadores, que deixaram escrito. Sim. A Bíblia é reflexo disto, de pessoas que viveram e que foram escrevendo, não é? Então, tudo isto chega a nós por estas pessoas que há mais de 2000 anos atrás foram nascendo. Não sei se concorda comigo, se pensa assim, se acrescenta qualquer coisa. Pela reflexão teológica da teologia. Da Igreja, sim. Agora, o que eu ia dizer, estávamos a falar da empresa, a segunda hierarquia, no meu entender, é o departamento de formação da empresa. Claro. Já falou das crianças, agora vamos... Exatamente, é a formação, o departamento de formação e digamos que também o departamento de marketing, né? Porque são associados aos milagres, à força divina, combatem as forças do mal, por isso temos aqui a formação e o marketing, ali compor tudo. E depois, na terceira hierarquia, vamos... Não, mas espera aí. Então, a segunda hierarquia que você está dizendo do marketing, né, da informação, então, seria as dominações, as virtudes e os potestades. Exatamente. Okay. São esses anjos, denominados dessa maneira, que têm essa função. Sim. Que é exatamente o orientar os mais pequeninos... Na formação, e depois o marketing para que os mais pequeninos não se ponham a andar com outro senhor, exatamente mostrar-lhes tudo o que é possível com a ajuda de Deus ser feito, não é? E depois a terceira hierarquia, aí sim os grandes protetores, sem dúvida nenhuma. E uma pergunta assim, que quando vocês estão falando em potestades, né, e todos os outros, me lembra muito aquela passagem de São Paulo, né, da armadura do cristão. Sim. Né? Lutamos, quer dizer, todos se juntam nessa luta aqui na Terra? Quando é para ir contra o outro as senhor, hierarquias?
Eu acredito que é como se fosse um exército, né? Tem ali. Exatamente. O exército tem quem comanda o exército, que fica por trás, tem os que Eu vão à percebo o que frente. vocês estão a dizer. A imagem, porque foi a a imagem da imagem- luta é. entre o bem e o mal de dois exércitos, se queiramos ir buscar essa ideia ou essa imagem, aconteceu no céu. Uhum. O outro senhor o Pantufa queria tomar conta do céu, não é? Podia ser ele a presidir aquilo. Ele não pensou em chamas, nem em inferno nenhum. Ele queria era tomar conta do céu. Queria ser Exato. igual, Queria ser Deus. queria ser. Desce por onde desce. E foi parar ao sítio contrário a isso. Uhum. Pronto, essa luta da imagem de dois exércitos ocorre no céu e está resolvida. Já não há que voltar atrás. Sim. O demónio está no sítio dele, Sim. porque não voltou atrás. Então Miguel Arcanjo Aqui combateu na Terra, e venceu. cada um de nós tem que vencer o demónio por si. Mas não é vencer um demónio com cornos. É vencer o que em nós existe de errado através da nossa consciência. Não, e o que Através ele do vai retorno colocando a no nosso Deus. ouvido também, né? Também tem a influência Exatamente. também. É uma luta contra nós, contra o nosso eu, né? Assim, e ao mesmo tempo também as influências negativas também do mundo e do Agora, do Carla, Pantufa. eu estava a ouvir isto da hierarquia e comecei a pensar, se eu não soubesse nada de anjos e se me enviassem um texto a dizer, eu sempre ouvi falar nos serafins e nos querubins. São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Então, mas os tronos Quem são? e as potestades? Pois. Mas isso é o quê? Quem são? Então, mas há anjos com asas que se chamam potestades? Sim. E há anjos com asas que se chamam tronos? Sim. Sim. Nós Mas só também ouvimos... há anjos sem asas e o nosso Ah, não. Portugal Bom, não tem. Minha querida, estamos a falar com asas porque é a imagem que as pessoas têm, Sim, mas o sim. nosso anjo Exato. é representado com o escudo, com as armas de Portugal, com uma espada na mão, porque precisamente... Ricardo, você sabe de onde veio ou a Carla também, de onde veio essa ideia das asas dos anjos? Por que os anjos têm asas? Porque foi visto assim em algum sonho? Ou de onde veio essa ideia? Vocês sabem ou não? Eu tenho Também. uma definição para isso, mas a Carla se calhar não vai achar graça, porque isto é outra coisa que a Igreja não pensou. Mas houve alguém que me ensinou isso e eu achei que fez... Como a Igreja não responde a isso, Exato. podem inventar qualquer coisa, não está nada escrito. Aham. Houve alguém que me disse assim, na mitologia grega há um Eu não deus... achei, pois é. Na mitologia grega há um deus que se chama Mercúrio. E Mercúrio tem umas asas nos pés. E era o mensageiro dos deuses. Mercúrio era o mensageiro dos Pode deuses. ser, sim, sim, Levava uma as boa mensagens explicação. de uma parte a outra. E, se nós formos ver, São Miguel tem na mão uma balança, que é a mesma balança que no Antigo Egito fazia a condenação ou salvação das almas no tribunal de Osíris. Porque colocavam uma pena e um coração. O coração do morto num prato da balança e a pena no outro. Íamos ver. Eu agora não sei como é que isto era. Se a pena pesasse mais ou se o coração pesava mais. Eu julgo que se a pena pesasse mais, tu sabes, a pena pesasse mais, digamos que a pessoa estava salva. Se o coração pesasse mais, estava ali um cão com uma boca aberta para devorar a alma. Portanto, o tribunal de Osíris do Antigo Egito tinha a simbologia da balança. tem. A balança foi adotada daí, Entendi. para a mão de São Miguel. História. Tanto que no São Miguel estão, no prato da balança estão as almas. Para pesar as almas. O que é que eu quero com isto dizer? São adotadas coisas de muitas tradições e de muitas culturas grega, romana, até porque a Igreja Católica está sediada em Roma. Sim. A Igreja Católica foi cristianizada, digamos, o Império Romano é a Igreja Católica cristianizada. Portanto, o que eu quero com isto dizer é que se foi buscar coisas às culturas também, e essas simbologias foram adotadas para a nossa religião. Não sei o que é que tem a dizer sobre isso, Não, se tem que cá acrescentar. É a minha ideia. Eu, quanto ao ter as asas ou não, e é outra coisa também que as pessoas vão poder ver no livro, ele na capa tem Asas e lá aliás, dentro não tem. aliás, as asas prolongam-se para a contracapa, E a capa é brilhante, porque é lindíssima. porque exatamente porque não sabemos, pela descrição de Dom Afonso Henriques, se os anjos dele tinham asas ou não. Agora, sabemos que
a Dona Maria Amélia Carvalheira, uma grande escultora e uma grande artista portuguesa, fez um molde para o anjo que está na Loca do Cabeça em Fátima e foi levá-la à irmã Lúcia e ela disse, não está certo. Tira-lhe as asas, que ele não tinha asas. E é o anjo que se identifica como o anjo de Portugal, não é? Ali não tem asas. Por isso, muito honestamente, eu tenho aquela ideia que tenha asas ou não tenha, desde que nos proteja. Dona Carla, mas você foi... A Lúcia falou que ele não tinha asas, mas você botou a as asas. Lúcia, mas a Lúcia era duvidosa, porque ela, quando viu a estátua de Nossa Senhora, também não ficou logo contente à primeira. Ora, vai lá. É importante Vai saber lá às isso. páginas em que se fala do anjo em Fátima e vê lá se ele tem asas. Por acaso esse livro é o meu. Ah, sim, não tem. Não tem. Não tem, foi... Tem. Está aqui, lendo a descrição da irmã Lúcia nas suas memórias, era um rapaz envolvido num lençol e a brisa... E aqui também não. Exatamente. Envolvido num lençol e a brisa passava. Por isso, ele está embrulhado num lençol e temos vento. É o que ele tem aqui nas ilustrações relativas Há muitos aparições de altares em muitas igrejas onde o anjo custódio de Portugal é pintado. E é sempre representado sem asas. A diferença para nós identificarmos o anjo de Portugal dos outros anjos é o anjo que não tem asas em qualquer parte do mundo é o anjo de Portugal, que não tem asas. E é representado com uma espada, muitas vezes, outras vezes não, mas a armadura tem as quinas de Portugal. E isto é uma iconografia criada por Sua Majestade El Rei Dom Manuel e com o Papa Leão. Por exemplo, aqui na ilustração da terceira aparição, ele também não tem Não asa. tá com asa. Gente, e eu acho assim que a irmã Lúcia, para mim, ela tem uma autoridade tão grande que se ela falou que não tinha asa, não tem asa. Exato. Isso também. Eu acho Os assim, sapatos nós maravilhosos tinham os sapatos. E outra Porque ela coisa, é que viu. eu outra coisa também, eu acho Quer que... dizer, é uma testemunha viva que falou. Eu acho Olha, que é uma... todos os países queriam ter uma Lúcia. Claro. Não, não é? Paciência. Não, mas assim, eu acho Temos que pena. é uma coisa que a gente tá discutindo, porque isso é da gente, né? Do humano, né? A gente querer saber como é, né? Porque, na verdade, eu acho que isso nem é tão importante diante da função deles, do que eles têm pra nós, né? Assim, mas é nosso. A gente É a quer, a nossa gente fica história. curioso, né? Desculpa, anjo. Desculpa, meu anjo. A gente tem eu essa às curiosidade, vezes- né? Mas eu às vezes não sei se já vos aconteceu ou não, e vamos nós entrar naquelas coisas de criar polémica. Tudo o que Mas- você disser eu concordo. Depois de eu ler este livro, eu vou concordar sempre com a Carla. Ou sempre vou buscar qualquer coisa que eu Não, não sei. Não olha para cá. mas onde é que eu ia? Era exatamente e agora perdi-me, e a ideia não era perder-me. Peço desculpa. Não há problema. Se já vos aconteceu, mas eu gosto em algumas situações, pronto, respeito a Lúcia, ela disse que não tinha asas, não tem. Agora, o meu, em algumas situações, pode ter, porque já me aconteceu de abrir uma gaveta. Mas quer ver que agora queria ter o anjo de Portugal como seu anjo também? É o anjo todo. Por isso é O que seu eu tem que sei ter que o asas, meu, tenha paciência. além de estar em psiquiatria, quando lá vai a casa, às vezes deixa uma pena dentro de uma gaveta, dentro de um livro. Já aconteceu aconteceu. isso contigo? Já. Ô, Carla, você não lembra aquele primeiro podcast? Que do nada tinha uma pena aqui, não foi? No meu Exatamente, cabelo? sim. E eu não sabia da Era o onde... anjo da Carla que passou por aí. Foi impressionante. Ele tá perdendo Eu as não penas, tinha Carla. visto, eu penteei o cabelo, tudo, aí de Nós repente estávamos aqui terminou. dentro. Foi isso mesmo, eu me E lembro você uma disso. pena? Ela tinha uma pena branca no cabelo. Pequenininha assim, do nada. Não tem nada aqui. Não tem, pois é, não passou nenhum pássaro aqui. O meu anjo anda esquecido de mim. Não Ai, anda. desculpa. Mentirinha. Estava a brincar. Cadeirinha. Não, a gente Sentiu uma brinca, vez, né? eu uma Como a vez gente dá senti. trabalho pros nossos anjos, né? Exatamente. Mas assim, então, como a gente tá falando, né? Às vezes a gente fica um pouco apegado à imagem, né? De como é que eles são e tudo. Eu acho que é natural, é normal, é curioso, né? Nós somos curiosos pelas coisas até divinas. É bonito até a gente ser curioso pelas coisas divinas de Deus, Agora né? lembrei-me de uma coisa também que eu acho que é importante aqui. Nossa Senhora, quando adormece, porque não morre, adormece
enquanto Jesus fez a sua ascensão ao céu, ele não precisou de Ela foi ninguém levada para subir, ela foi elevada. Por quem? pelos anjos. Pelos anjos, pelos serafins, pelos querubins. E levaram a E Virgem. as paredes de casa, da casa de Nossa Senhora, que foi depois parecer em... Como é que é o nome? Eu tive lá na Itália. Em Éfeso? Eu nunca fui. Em Éfeso. Em Éfeso, é. Também tem essa Não história. é na Itália, Éfeso é na Turquia. Não, É na não, mas É Turquia. É Turquia? É Turquia. É. eu já vou Mas o que é que falar você o que eu quer tô dizer? querendo dizer. Não, mas vamos passar. Eu vou pesquisar e já volto com esse Ok. assunto As aqui pra paredes gente. têm qualquer coisa escrita. Não, vocês vão entender. As paredes As foram, paredes foram levadas por anjos. Né? Onde as paredes. Eu já volto com esse assunto, eu vou dar uma pesquisada aqui. Vamos fazer o seguinte: eu queria perguntar, a gente chegar lá, quais são. A gente falou muito aqui dos anjos, como eles são, da hierarquia. E também acho que é importante a gente falar da função deles, né? Que eles vêm para trazer as mensagens, né? Mas não só as mensagens, né? Quais são as mais funções que os anjos têm aqui nessa terra? O nosso anjo da guarda, qual é a função dele também? Antes da nossa querida Carla explicar isto, porque é ela que vai explicar, eu queria terminar aquela sequência da triangulação da Exato. hierarquia dos Sim, anjos que sim. a Carla explicou. Eu queria, naquela hierarquia toda, ressalvar não é ressalvar, é explicar rapidamente em 2 ou 3 linhas São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Depois interrompa-me se faltar alguma coisa, que às vezes falham-me. São Miguel, o nome Miguel significa quem como Loreto. Deus. Nossa, sim. Exatamente. Pesquisei Sim, aqui. sim. Miguel quer dizer quem como Deus. Já vai Já contar. voltamos, Quem como Deus. Portanto, foi aquele que precipitou o demónio no inferno. Fez a divisão. Daqui para aqui é o céu. Daqui para aqui o outro senhor fica. Já não passa para ali. Uhum. Mas É o vice-presidente. Mas atenção, se Deus Nosso Senhor decidir ir ao inferno, se calhar ele consegue lá ir. É intocado. Não é? Isto já sou eu a mandar uma laracha para o ar. São Miguel faz a separação entre o bem e o mal a mandado de Deus. Coordena o exército e resolve-me este problema com este senhor. É o militar Sim. do exército celeste. São Gabriel, pela nossa história, anuncia à Nossa Senhora que vai ser a mãe de Jesus. Gabriel quer dizer anunciação, palavra, mensagem que é levada. E São Rafael é, por excelência, o anjo da guarda. Ou não se lembram que São Rafael protegeu o menino que procurou na floresta a erva que ajudou a curar a vida do pai na cabana? Uma criança pequenina foi à procura de uma erva de noite, numa floresta, e São Rafael, que significa a medicina de Deus, Sim, o anjo da cura, né? o anjo da cura, acompanha o menino. Estes 3 são os conselheiros de Deus, eu diria. Então Agora, é fácil. de chegar Conselheiros lá. também é muita eu pretensão, né, Ricardo? pus... Eu acho que. Não, o Gabriel... Conselheiro, Não, mas não, é? repara, o Gabriel foi enviado... Olha, vá lá, hoje o teu trabalho é anunciares a Nossa Senhora que ela vai ser a mãe de Jesus. Ele chegou lá, anunciou, a senhora achou aquilo tudo muito estranho e disse, ok, se é uma mensagem de Deus, faça assim isso segundo a tua palavra. O José chegou a casa, viu aquilo, pensou, não, isto não está certo. Eu não sei se Deus disse, e já somos nós a imaginar a história, se Nosso Senhor disse, olha, cuidado porque o José não vai acreditar. Tens que aparecer de outra maneira. Vai lá, Gabriel. Diz a mim que o Gabriel não teve, através do seu livre-arbítrio, resolver o problema sem comunicar a Deus. Chegou lá e disse, olha, Senhor, sabes, anunciei a Nossa Senhora e depois tive ali um problema. Quando eu me vinha embora, percebi que o José arranjou um problema à Maria. Eu tive que lá voltar, só como não podia aparecer diante dos olhos dele, tive que lhe aparecer em sonho. Eu acredito que Deus acredita também Isto para falar no livre-arbítrio. Mas eu acredito que Deus confia nos seus anjos também, né? Claro. E no seu. Porque naquela luta com seu o exército. Lucifer, houve quem se posicionasse de um lado e quem se calhar fosse atrás do outro. E estes ficaram do lado de cá. Depois Deus sabe de tudo, né? Ele sabe muito bem quem Pronto. tá aqui. Isto para ser mais fácil de perceber. Deus é
O topo, A mau exemplo, o presidente. o criador. Depois temos São Miguel, é o chefe de Estado-Maior. O Gabriel, chefe da Casa Civil, digamos assim. Ai, vai aparecer o Presidente da República no meio desta triangulação. Eu vou mesmo. Não. Se o Dom Duarte não vai achar. E o Rafael, que seja melhor do que o que a gente lá tem, o Ministro da Saúde. Muito bem. Pronto. Mas é engraçado que Deus Nosso Senhor só precisava de 3 ministros, hein? Exato. E nós agora temos 500. Secretários de Estado. Mas é que não são tão competentes. Nadinha. Essa agora foi brilhante. comparar. Mas você agora foi brilhante. Olha, voltando, só para esclarecer aquela parte ali que eu tinha falado, que eu acho legal, é porque assim, isso foi uma história que aconteceu, né? E que é pela tradição da igreja, reconhecida pela tradição da igreja, Sim. que foi isso, pela tradição da igreja, Virgem Maria viveu em Nazaré, conhecida como Santa Casa de Nazaré, foi milagrosamente transportada por anjos para a cidade basílica da Santa Casa, em Loreto. E eu tive lá, lindíssimo. É porque eu não estava esquecendo da cidade, eu sabia da história, mas eu esqueci do Sim, Loreto. mas a casa onde ela morreu foi na Turquia, Sim, em Éfeso. Sim. Mas isso, Maria foi como nós, teve várias casas. É, Foi essa depois que... entendi. Exatamente. Se não pagasse a renda, então. Por quê? Teve que mudar Porque a terra a Santa Terra foi ameaçada por invasões. Claro. Então os anjos quiseram, por invasões muçulmanas, os anjos quiseram proteger aquela casa. Então eles pegaram e transportaram aquelas paredes. Infelizmente, essa é a história da Terra Santa. Sim, sim. Mas aí é que tá, você vê a influência e a importância dos anjos Como na Terra. agem, Se eles né? quiserem agir, pegar alguma coisa em matéria, eles fazem, né? E a gente percebe isso. Houve 3 grandes reis que foram ágeis nesta ligação da Terra, nesta tentativa de salvar a Terra Santa. Os 3 Ricardos de Inglaterra. Foi quem liderou os exércitos que melhor e mais competentes foram, e muitas das vezes a Terra Santa esteve do lado de cá. Olha. Então, É. mas assim, como a gente estava falando assim dos anjos, né? Você vê, como eu falei da cidade de Loreto, né? A gente vê a influência dos anjos na Terra, né? E assim, como é que cada um tem um anjo da guarda, né? Como é que ele trabalha para nos ajudar? Vocês sabem responder dessa alguma maneira? Assim, como é que eles trabalham para nos ajudar? A gente falou dos sonhos. Eu acho que tem a ver, para já, tem que ser de forma inconsciente, porque nós também temos livre-arbítrio, não é? Dentro da determinação da nossa história, porque há uma parte que é Isso é determinada. importantíssimo, Nós temos de uma mãe e de um pai. Eu não me lembro de ter escolhido aquela mãe e aquele pai. Uma vez, foi uma irmã que virou para mim, indiretamente. as nossas queridas irmãs, virou para mim e falou assim: Mariana, o anjo, ele tá ali, do teu lado, mas você tem o livre-arbítrio. Se você não pedir para ele não vai agir. E eu achei isso interessantíssimo. Realmente, ele tá aqui do nosso lado, mas ele tem que ele tem que respeitar o meu livre-arbítrio. Né? Poderia pensar disso também, né? É uma forma da gente pedir para que ele Exatamente, por isso é que eu digo, como brincadeira, que o meu está no psiquiatra. Não é? Você está sempre a pedir. Mas se nós encararmos a Terra como uma escola, onde as almas encarnam nos corpos para vir viver limitações e transcendê-las, e isto é a evolução da humanidade, isto são saltos quânticos de consciência. Nós vimos básicos, nascemos a chorar, somos seres básicos, somos seres com níveis de tristeza, de infelicidade, e todos os dias encaramos experiências que entram em luta connosco. E nós temos que interiormente vencê-las. Portanto, nós estamos aqui para ultrapassar as dificuldades com um sorriso nos lábios, e eu sinto que cada vez temos que aprender mais a seguir o caminho do bem e não do mal. Temos um anjo da guarda que nos inspira e faz intuir, quando nós dizemos assim, parece-me que devia ir pela direita. Eu acho que tem muito a ver com isso. O problema é que a esquerda vai dar barraca, a direita era melhor, não é? O anjo da guarda está do outro lado a dizer, Ricardo, Deus Nosso Senhor vai-te dizer que o certo é aquele fim. Uhum. Mas eu gostava tanto. Já está lá o demóniozinho do outro lado a picar-te, a dizer, vai por aqui. Quer dizer, são imagens, não é? Que nós vamos tendo ao longo do tempo. Servem para ajudar a entender. Não sei o que é que a Carla pensa.
É exatamente o que é uma mistura de tudo o que temos estado a dizer. Exatamente por isso, porque ai de nós se eles não nos indicassem o melhor caminho, não é? Mas eu também concordo com a irmã, que se nós não lhe pedirmos, se nós acharmos que somos donos E e se formos senhores, surdos, porque ele está, olha, é exatamente. para a direita e não ouço nada. Não ouço, não ouço. Nós temos que E aprender a abrir quantas os vezes, ouvidos. Temos quantas vezes a gente tem que fazer assim o gesto de Sim, escrever porque para o saber que a para onde é a gente direita? chama por intuição, na verdade, Mas seria o nosso se a anjo. Carla imagina que foi ela que escreveu este livro, está louca. Eu sei perfeitamente que não foi. Foi-lhe ditado ao ouvido. Portanto, não há nenhuma qualidade excepcional nesta escritora na criação deste livro. Porque este livro foi ditado pelo anjo. Ricardo, mas eu não tenho Desculpe, dúvida. querida. Eu não tenho O único livro que ainda não escreveu. Amanhã vou dizer isto às pessoas. Foi só este. Pronto, os outros não sei, porque é o Mas primeiro. olha, Ricardo, mas assim, uma coisa, você falou, né? Mas tem uma qualidade, ouviu o anjo. Ela disse sim, né? Ao anjo, né? Exatamente. E disse sim Porque- ao trabalho da Porque obra. este já é o meu 5º livro. Eu tenho a certeza que não escrevi nenhum. Isto foi um elogio. Hein? Sim, eu percebi. Não, com Você é um canal. Sim, eu percebi. E isso é muito bonito, né? Porque eu acho que é um exemplo justamente de como a gente deve ouvir os nossos anjos, né? Claro. Porque às vezes eles vão falando e muitas das vezes a gente não percebe e vai empurrando. E obras muito bonitas eu podem acho ser para que ajudar. foi no E o que começo acontece? que eles fazem parte de uma ajuda, acho que foi você que falou, Ricardo, fazem parte de uma missão. Cada um de nós tem uma missão e eles nos ajudam a seguir essa missão e Tentar dar as a perceber diretrizes, não isso, é? das diretrizes. E assim, uma das coisas também que a gente falou no começo e que eu acho que tem a ver com o que você estava perguntando também, é como que eles agem no mundo, né? Eu acho que é uma luta e eles fazem Era um parte emprego que eu não desse- queria. Ser anjo. Deve ser difícil. Tentar ajudar os surdos. E E, então eu sou comigo- surdo, hein? E nos tempos de Eu posso, o que é verdade, o que é mentira, já pensou? eu posso partilhar convosco este poema sobre Por São favor, Miguel. por favor, Ele é sim. muito pequenino. Alberto de Monsaraz, que foi um poeta, foi conde de Monsaraz e foi um grande poeta da nossa pátria e da nossa história. Alberto de Monsaraz foi um grande amigo do pai do nosso querido Dom Duarte. E deu o nome de Duarte Nuno ao filho. Então, Alberto de Monsaraz escreve assim sobre São Miguel. Vai lá. Como é que se fala? Recita? Muito bem. Posso? Por favor. Miguel, monarca das legiões aladas, primeiro defensor do céu na terra, vem, que o sopro do mal projeta-se e erra sobre as almas e os corpos às lufadas. A impiedade, com o ódio de mãos dadas, cresce e toda a virtude se desterra. Cristo em nós vai morrer, morre na guerra das ambições humanas, entre espadas. Ruge o dragão, vem exterminá-lo, arcanjo. Teu gládio cintilante já o abranjo. Os exércitos de asas em caudal, milhões de anjos, prodígio nunca visto. Fé nas milícias cósmicas de Cristo. Mundo, Europa, Ocidente, Portugal. Assim escreveu Alberto de Monsaraz. Que lindo, lindo poema. É outro que não escreveu, viu? Foi inspirado. Completamente. Ele era um ser inspiradíssimo. Sim. Portanto, esta imagem esta definição, vejam como tem toda a simbologia de São Miguel, o dragão, Sim. o exército o de exército. anjos em caudal que acompanha Milhões. milhões Gente, de eu não anjos. entendo essas pessoas que gostam de acreditar em gnomo, em coisa maluca. Não sei. A nossa igreja é tão linda, tem tanta coisa linda, tão gigante. Eu falo assim, o que esse pessoal vai inventar Este pessoal como da não é, nova era, né? como rejeita a religião, ou melhor, não é rejeitar, que é feio dizer que estamos a falar de anjos. Não foram ensinados a É falta de aprender. informação, de Porque há conhecimento. muita gente que não foi ensinada e depois converte-se. Sim, modifica-se. sim.
O que são os gnomos naquelas histórias, se não os anjos, ou os querubins, ou aquelas Sim, sim. Pois só é. que quiseram dar-lhe outros nomes. Aí é que tá o Pantufa trabalhando também, né? Exatamente. Querendo confundir as Aí, pessoas. você tá Boa, boa. certa. Por que pantufa? Não sei. É para usar o nos senhor padre- pés. Pois É para- mas a pantufa é tão bonitinha, tão gostosa. Pronto. Mas por quê? Aquele senhor padre depois foi meu padrinho de casamento e tenho uma saudade do tamanho do mundo dele e fazia muito estas comparações assim com coisas e agora Mas por eu, acaso se o fosse- Ricardo deu uma Meu amor, explicação que se eu talvez fosse- seja Se isso. eu fosse o demónio e presidisse ao inferno, ia odiar que me chamassem De pantufa. Pantufa! Pesar, botar... Isso é diminuir o meu estatuto. Porque é uma coisinha que a Por gente isso é usa que ele deve ter exatamente escolhido nos os pés pés. e que, pelo menos lá em casa, só quando já não dá mesmo, só quando sai um dia E só do usa lado numa é que se muda. altura, que é no inverno. No verão não é Exatamente. pantufa para o pé. E que Pantufa ficam é carinhoso gastos. demais, não? Exato, É e porque que ficam- Acho que Lúcifer ele não é um vai- nome, é um nome forte, né? Bonito. Lúcifer é um nome poderoso. É. O Agora, anjo da luz. pantufa realmente era Melhor pantufa, é. Então, e aí, assim que o Pantufa influenciou, né? Talvez confundindo aí as pessoas. E é como ele trabalha, né? Aí no mundo, né? Assim, Exatamente. confundindo. Uma pessoa uma vez disse isto que acho excepcional. Vai ter que escrever. A grande vitória do Não, demónio não. é fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. Exatamente. É a melhor O demónio coisa. não existe. É a melhor coisa. A partir do momento em que você diz que não existe, já é o demónio a trabalhar. É sim, mas mais uma vez vamos às minhas crianças. Garantiram-nos ou não que existe inferno? Completamente. Se Sim. nós acreditamos no resto das As memórias crianças, todas, as crianças da porquê que Carla não- são os pastorinhos, tá? exatamente. Se acreditamos no resto não tenho dos dúvidas. textos todos da Lúcia, no que lá está escrito, porque é que não havemos de acreditar e de ler variadíssimas vezes que a primeira coisa que Nossa Senhora lhes mostrou no dia 13 de julho de 1917 foi o inferno. É só para lhe dizer que na semana, no fim de semana, agora, quando é que eu estive em Fátima? Há 2 dias? Sim. 3 dias. Estive lá em cima na Basílica. Fala no microfone. Estava a esquecer-me que visitei a Basílica e, entretanto, estive nos túmulos dos pastorinhos e pedi-lhes, dê-me lá uma ajudinha. É um dia, é o podcast lá das meninas e aquilo é gente exigente. E depois com o livro da Carla, porque isto é uma responsabilidade que... E quando eu virei costas, eu às vezes tenho estas coisas, olhei para trás e tive a sensação, eu posso dizer a sensação para não dizer a certeza que é tu mais, que o Francisco lhe mandou cumprimentos. E manda perguntar quando é que lá vai. Agora isto sirva para o que sirva. Pronto, e agora... É só para não me esquecer. Não, e agora vamos entrar numa questão que eu já falei disto cá, da minha participação numa conversa muito interessante com o Sr. Filipe Laféria antes do musical estrear, para limar ali algumas arestas, e uma das miúdas que fez de Jacinta leu o meu livro para se inspirar e para perceber melhor o que A estaria a história, fazer. assim. E depois um sacerdote da paróquia de Rio de Moura convidou-me, a mim e a essa miúda, e a um menino que fazia de Francisco, para uma tertúlia lá na igreja, sobre os pastorinhos, sobre se eles tinham mudado alguma coisa na sua maneira de ser ao terem feito de pastorinhos. E no final, o menino que fez de Francisco, que também se chamava Francisco, veio ter comigo e disse assim: "Oh Carla, estou muito triste contigo." Mas porquê, Francisco? O que é que eu fiz? É porque a Kika pôde estudar pelo teu livro da Jacinta. Tem o livro do Francisco. Quando é que escreve? Olha, hein? Já está escrito. Queres ver, qualquer dia estamos aqui outra vez. Exatamente, à espera que eu ganhe coragem de o mandar para Isto que a Carla está... Não se esqueça do que vai dizer. Mas Isto olha, que a Carla... isso aí é uma confirmação, hein? Isso é uma confirmação. Isto que a Carla está a dizer é muito importante. Filipe Laféria cria uma peça de teatro onde cria um acontecimento histórico, espiritual, nacional e internacional que deu origem àquilo que todos nós conhecemos como o altar do mundo. Não está mais em cartaz. Agora né? reparem, foi preciso colocar uma senhora a fazer de Nossa Senhora, as crianças, foi preciso colocar...
ao dar-lhes os textos, as roupas, as maquiagens, as luzes, o ambiente, toda aquela situação, nós sabemos que vivemos num mundo com energia. Estamos a chamar aquela energia para a Terra. E ao chamar aquela energia para a Terra e para aquele acontecimento, aquilo vai se manifestar nas pessoas que estão a reproduzir aqueles personagens. E justifico isto da seguinte forma e rapidamente. Quando o Filipe Laféria fez o Cristo Superstar, um grande amigo meu fez o Cristo, Gonçalo Salgueiro. E eu sou amigo do Gonçalo de todos os dias. E lembro-me uma vez, num jantar, o Gonçalo me dizer: tu não imaginas o horror que foi fazer o Cristo. Estás a brincar comigo? Mas tu foste brilhante, isso lançou-te na tua carreira. Não há... Sim, o que passou cá para fora foi brilhante, eu fiz bem, tenho a certeza. O meu ombro esteve deslocado. Aquilo era de esferovite. Mas o peso daquela cruz de esferovite, eu tinha uma ferida no ombro. E chamar a energia de Cristo e ter que a reproduzir... responsabilidade, né? Vocês não imaginam? Ele diz: o horror não foi não ter querido fazer, foi... Sim, a dificuldade. É que as pessoas que estavam à volta dele também não sabiam, ele também é um tipo crente, não sabiam o sofrimento que ele padeceu. Acredito. E ele testemunhou isto. E engraçado isso que você está falando, né? Mas todos os atores que costumaram fazer, né, assim, peças grandes ou então em filmes bem reconhecidos, todos eles comentam essa responsabilidade, esse peso. Em qualquer novela, em qualquer filme, se você é o personagem mau, tem que ser má, mesmo que não seja. Tem que ir buscar o pior de si para ser uma boa atriz. Aquilo tem que vir ao de cima. Mas eu acho que... E depois, como é que é? Mas o peso, né, da cruz, ele acontece mesmo. Eu sei. Não, eu mas não é sei esse que peso. estamos em cima do tempo, mas já que estamos a falar nisto, nas energias e nos anjos e no... também por causa da peça do Fátima, do Filipe. Sim. E eu sei que ela não se vai chatear comigo por eu dizer isto, porque ela disse-o publicamente numa entrevista comigo, mas a principal pessoa que fez com que eu mudasse a minha opinião sobre a mãe da Lúcia não é crente, que é a atriz a Paula Sá, que fez brilhantemente o personagem da mãe da Lúcia. A Paula Sá é muito boa atriz. E eu mudei a minha opinião você tinha para dificuldade, conseguir perceber as atitudes da Maria Rosa com a Lúcia, a mãe da Lúcia com ela, depois de ver a Paula Sá interpretar a Maria Rosa. Como é importante, né, uma peça bem interpretada, né, bem... Bom, eu queria dizer-lhe que a família real portuguesa, desde a fundação da Casa de Bragança, Dom João IV, e os nossos reis cruzam-se, são os mesmos, não é? Na fundação da nossa história, têm no nome Gabriel, Miguel e Rafael. No caso dos reis masculinos. As rainhas, ou imperador, que vocês tinham imperador, ou imperatriz, da Casa de Bragança, seja em Portugal, seja no Brasil, eram Micaela, Gabriela, Rafaela, que é o caso da atual chefia da Casa Imperial do Brasil. Dona Maria Gabriela está cá em Portugal a estudar, e os descendentes da Casa de Bragança têm estes 3 nomes. Porquê? Para a proteção da família real. Era um sustento. O reconhecimento, né? O reconhecimento. Da importância e da proteção. E termino dizendo, e as pessoas não falam nisto, mas é muito importante, muitas vezes é só... a princesa Isabel é uma mulher que me fascina profundamente. A mim também. Porque não só assinou a Lei Áurea, sabendo que estava entre 2 lados, entre aquela gente que lhe exigia... Uma mulher naquela época ter essa força. Vossa Alteza vai perder o trono. Sim. 1000 tronos Ela eu foi tivesse e 1000 tronos eu daria para libertar os cativos da minha pátria. E depois de assinar a Lei Áurea, perde o trono. Mas antes, ela rezou à Nossa Senhora Aparecida... Para que ela... Maria, se eu perder o trono é dela. Senta-te tu no trono. Isso. E com certeza ela teve aí o anjo também dela aí falando no ouvido dela. A princesa Isabel entrega à Nossa Senhora o trono de Portugal. Como os portugueses entregaram a coroa da cabeça dos reis a Nossa Senhora da Conceição. Sim. E isto é muito bonito.
a monarquia em Portugal fazia sentido repor-se, no Brasil não. Não íamos destronar a Calma, Nossa mas isso é Senhora. outro assunto. Calma, Ricardo, calma. Não é para dizer que foi muito bonito. Não, essa história Sim, sim. toda Isto é ela muito importante. faz parte da... Isto é muito Sim, importante. com certeza. E é muito bonito. E a princesa Isabel foi instruída pelos anjos, não há dúvida nenhuma. Com certeza, é isso. Bom, queria falar também uma coisa muito importante. Então, às 3 horas da tarde, para quem está assistindo, né, ir lá poder ter esse livro, porque esse não é qualquer livro, é um livro que também já está entregue ao Papa. Exatamente. Olha lá, temos a imagem, bota na câmera. Olha lá, olha, sendo entregue o querida livro Áurea Miguel. ao Papa pela jornalista, né, por uma jornalista conhecida Áurea Miguel. Áurea Miguel. Áurea Miguel. Aura. Aura, jornalista Estava a Aura lembrar da Miguel. Áurea. Ela é portuguesa. Mas Sim, é uma jornalista. A única jornalista portuguesa com acreditação no Vaticano, que é isto, a acreditação, podemos traduzir pela autorização Para poder fazer as perguntas poder ao fazer Papa. as perguntas ao Papa, para acompanhar o Papa nas suas visitas. E eu tenho a graça, digamos assim, de Aura ser da minha paróquia. E de nos conhecermos há muito tempo, e então tive a ousadia. Mas com porque- certeza a Aura, como uma grande jornalista, leu o teu livro, viu esse livro, deve ser Exatamente. levado ao Papa. Pronto. Eu pedi-lhe, eu desta Uhum. vez tive lata de lhe pedir, porque já o livro que escrevi sobre a Jacinta queria que tivesse chegado ao Papa Francisco, por causa da Jacinta dizer que rezava pelo Santo Padre, e entreguei livros a milhentas pessoas e não chegou lá nenhum. E porque não queria incomodar a Aura, mas desta vez eu disse não, É o ela caminho vai direto. estar com ele. Ela vai estar com ele. Você muito escreveu pro Papa próximo aqui, né? do dia. Escreveu muito. Não, fiz outra coisa pior. Não escrevi Quero saber a dedicatória no curiosidade. livro. Escrevi uma carta e meti um envelope dentro do livro. Claro. Não. Ela olha, parece. Sabe o que eu ia falar que eu peguei aqui no livro? Eu falei: a gente pensa que os nossos caminhos são. As ideias são nossas, e não são. A gente, no último podcast, a gente falou sobre a importância do Papa vir a Portugal, a Fátima. Eu tenho fé e acredito que isso daqui é uma parte dessa. Eu gostei muito. Eu não tenho só fotografias, tenho um vídeo da entrega do livro, dos livros, porque não foi só entregue o meu, foi entregue um livro de uma outra autora precisamente sobre o Papa Leão XIV, e eu, no vídeo, ouve-se perfeitamente a Aura a pegar neste livro e a dizer: este é sobre o anjo de Portugal que apareceu às crianças em Fátima. Fala de várias situações do anjo no livro, mas foi a que ela escolheu para dar a indicação ao Papa do que era este livro. É o anjo de Portugal que apareceu a 3 crianças em Fátima. Eu queria dizer-vos, nesta sequência, que vocês ainda não perceberam ainda muito bem onde é que esta situação ainda foi parar. Qual foi o nome do Papa que eu disse que instituiu o Anjo de Portugal? Sim, Papa Leão X. E o Exatamente. livro O Anjo de Portugal vai parar à mão do Papa Leão XIV. Amanhã tenho que contar. Olha, todos Mas aí que isto estão é aí em uma- casa assistindo ali, ó, Papa Leão XIV, pegando o livro da Carla na mão da jornalista Aura Áurea Miguel. Aura Miguel. Então, assim, gente, pessoal, não perca. É um livro que não é infantil, né? É um livro que é para todos, né? Para Exatamente. criança, mas também para os adultos. E que tem umas ilustrações de uma ilustradora brasileira, Verusca Guerra, e que estão magníficas. Eu sou muito suspeita, mas está uma capa muito bonita. e as Outra que ilustrações foi inspirada deles pelo anjo para também. fazer os desenhos e que também não fez grande coisa. Não, é que Emprestou o punho. a Verusca nunca veio a Portugal. A Verusca não Mas conhece. captou a energia. Exatamente, não conhece a imagem Rei Dom Manuel. original. Não conhece a imagem original da loca do cabeço. E eu olho para esse anjo e vejo o anjo que está na loca do cabeço em Fátima. Gente, muito obrigada. Olha, Já passou. Ricardo, daqui a pouco a gente tá em 2 horas. Tá bom a gente conversando. Agora sim, mais uma vez, a gente começou falando sobre isso, Carla, eu acho que é importantíssimo, e um dos cortes, eu tenho certeza que vai ser esse, entendeu? É que a gente lembrar que hoje é o dia do Anjo de Portugal. Exatamente. Dia de Portugal, de Camões, das comunidades e do Anjo de Portugal. Sim.
Para terminar, queria deixar também uma dica de uma música muito bonita que é da Madre Kelly. A Madre Kelly tem uma música sobre o anjo da guarda que ela nos diz também como é que ele vai agindo na nossa vida. É muito interessante, muito bonito. Quem quiser aí essa curiosidade também de ver. Ricardo, quer finalizar lendo Quero. pra gente? Que é Pensei muito que ele ia pequenino. cantar como os anjos. São só... Eu pensei que alguém ia Enquanto cantar ele como os se anjos. prepara, deixa-me dizer, há muito bom fadista no nosso país a cantar poemas escritos pelo Ricardo. Olha, Eles são pessoas que gostam muito de mim. Não, é reconhecimento, é verdade. A minha ligação com a Celeste Rodrigues, que era irmã da Amália, atirou-me muito para isso. A minha amizade com ela atirou-me muito para isso. E há uma fadista que se chama Linda Leonardo, que escreve neste seu disco um poema que se chama O Sono dos Anjos. E diz assim: nunca me falaste dessa morada onde o corpo é tão leve como a brisa, onde a brisa e o tempo é coisa que não entendo, onde não há caminho de regresso. Nunca me disseste que casa é essa, onde as paredes são de brancas nuvens, onde já não há dor, nem choro, nem tormento, onde não há mentira, só verdade. Diz-me se é essa a morada onde dormem os anjos, onde o corpo é tão leve, onde não há caminho que nos volte. Diz-me se é essa a morada onde dormem os anjos, onde o tempo é eterno, porque eu não quero chamar-lhe morte. Lindo. É isso, pessoal. Olha, terminamos esse podcast aí com poesia, um podcast que fala, né? Vamos ouvir os nossos anjos, né? Ouvir, estar mais atento ao que o anjo vem nos dizer, até pedir a ele, conversar com ele, porque ele te ouve, né? E para finalizar, eu vou pedir a todos que me acompanhem também na oração de São Miguel Arcanjo para que nos proteja e continue nos protegendo. Pedir se é o mesmo anjo de Portugal ou não, não sei, mas que continue orando e olhando por Portugal, para que Portugal cresça na fé, né? Que sempre foi um país muito católico, muito religioso. E vamos colocar as nossas famílias, a nossa proteção, e os nossos ouvidos, a nossa boca, nosso coração, em proteção de São Miguel Arcanjo. Posso puxá-lo para o centro da Por mesa? favor, por favor. Para que esteja Nosso no São meio. Miguel Está no meio de nós, Arcanjo. mas... tirar a balinha daqui, Muito que ele não vai obrigado. comer. Essa imagem, inclusive, eu vou falar aqui, né? Porque é bom, né? Essa imagem é uma imagem que é das irmãs do Instituto Resed. Elas têm uma casa, na verdade, a casa delas é em Fortaleza, a maior parte, da Madre Kelly e Madre Jane. Só que elas têm uma casa aqui em Portugal. E essa imagem é uma imagem lindíssima que eu comprei com elas, com as irmãs. Bota nessa câmera aqui, olha, por favor. É isso. Aí, ok, o pessoal vê melhor. É uma imagem lindíssima, mas as irmãs vendem essas imagens. Vale a pena ter uma imagem dessa em casa. Eu acho lindíssima, então quem quiser... E além Mas as disso, irmãs estão em Portugal? Estão. Em Évora. E Em além Torrão, disso, em tem Évora. uma Torrão. imagem peregrina vinda do Monte Gargano Essa é de Monte para Eu- peregrinar pelo nosso país. É Isso. só entrar em Eu contato não com as posso, irmãs. eu não posso não dizer que carreguei com essa imagem às costas e é pesadíssima. Sim, porque é o que a Carla está falando. A imagem peregrina de São Miguel, elas têm feito várias missões por Portugal, né, consagrando as cidades de Portugal a São Miguel Arcanjo. Né? Como no Brasil também. Viu ordem- as notícias que A Ordem de entrou São Miguel, a Ordem de São Miguel em Portugal foi criada por Dom Afonso Henriques, depois de Dom Afonso Henriques ter visto no topo do céu um braço armado com uma espada na mão e acreditou que era a presença de São Miguel. Meia dúzia de cristãos vencem um batalhão de mouros. Inclusive, E ele criou os Cavaleiros de São Miguel que ajudam na reconquista cristã. inclusive as Que nós irmãs somos foram herdeiros agora. reconhecidas pela Ordem de São Miguel. As irmãs receberam uma... Ah, sim, foi Ordem verdade. de São eu vi Miguel aqui. da Ala. Então eu sei, foi Eu não nesse vi dia o que eu como carreguei Dom- com a E imagem. o Exatamente. Ricardo é comendador da Real Irmandade da Ordem de São Miguel Arcanjo de Portugal e da Paz. Não me enganei, A não? Ordem de São Miguel, que é a Ordem de São Miguel da Ala, é São Miguel, agora é uma irmandade. Esta ordem é uma das ordens da Casa Real Portuguesa. Portanto, é a Ordem de São Miguel, a Ordem de Santa Isabel e a Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. E a Ordem de São Miguel é a mais antiga ordem equestre portuguesa, à qual o Sr. Dom Duarte é, neste momento, o seu grão-mestre. E nós pertencemos, primeiro fui cavaleiro, depois ele achou que eu deveria ser comendador.
E reunimos todos os anos, temos insígnias, a ordem permanece. Mas foi a ordem fundadora que acompanhou Afonso Henriques na reconquista para o sul dos cristãos aos mouros. Bonito, sim. Muito bom. Parabéns por esse Qualquer dia trabalho. convido o Sr. Dom Duarte para vir aqui contar. Vamos? Sim. Eu queria falar, parabéns O Sr. pelo Dom trabalho. Diniz E é o interessante, a gente atual, quer saber mais. é o atual responsável pela ordem, mas o pai é o grão-mestre. Uhum. Portanto, acho É muito que é importante, histórico sim. as pessoas saberem isto. Sim. Então, olha, gente, a gente já tem vários podcasts programados aí, né? Então, ó, Vai ser uma temporada. Finalizando, quem quiser a imagem de São Miguel Arcanjo, as irmãs do Instituto Reze de Portugal, é só vocês entrar no Instagram delas, lá tem todas as informações, ou mandar uma pergunta, elas vão responder. É uma imagem belíssima e uma proteção, porque ele é bento, né? Então, assim, você pede para benzer, então é uma proteção à nossa casa. E é bonito, né? A gente lembrar de São Miguel, é o que nos faz, não é a imagem, né? Mas a imagem nos faz lembrar dele, né? Então, que a gente tem essa devoção e essa importância a São Miguel Arcanjo. Quem como Deus? Ninguém. Quizo. A todos, muito obrigada pelo projeto, por estarem aqui conosco até agora. E curtam, compartilhem, comentem, para que a gente possa chegar a mais pessoas e evangelizar também. Muito obrigada a todos e até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Obrigado.